Salve, salve, galerinha! Dando continuidade à posição relativa entre retas, eu quero agora determinar a posição relativa entre essas duas retas, a reta R e a reta S. Veja que eu tenho a reta R com essa equação, a reta S com essa equação. Eu tenho que determinar o quê? Eu tenho que determinar os dois elementos importantes de cada uma das retas. Quais são? Se lembra, cabeção? Ponto e direção. Se você quiser, você passa ela para outro equacionamento. Mas observe o seguinte, que ela já está o quê? Num jeitinho que a gente já sabe, já conhece e aprecia. Vamos lá, só dando uma melhorada nela, veja que o Z, o Y, é igual a 3 para qualquer que seja o valor de x. Nesse caso, o valor de x é o parâmetro. Observe que Z depende de x, ó, depende de x. De x. Então, eu tenho um x, eu tenho um z. Vamos lá. O x é igual a x. Se você não gostar disso, você coloca igual a um t, por exemplo. O y não muda em função do parâmetro t. Eu estou chamando aqui, eu estou fazendo uma mudança de variável, eu estou chamando x de t. Tá? Porque, em geral, vocês não ficam confortáveis quando o parâmetro é x. Então, vamos lá. Z, se x é t, z vale quanto? Z vale 2t. E aí eu vou botar no cara crachá que a gente gosta. Isso daqui t eu posso escrever como 0 mais t, ou melhor ainda, 0 mais 1 vezes t. O y igual a 3, eu posso escrever isso como 3 mais 0 vezes t. E o z igual a 2t, eu posso escrever isso como 0 mais 2 vezes t. Se liga aqui. Os números que não têm t multiplicado, que não tem o parâmetro multiplicando, são as coordenadas do ponto. Então, eu tenho um ponto A, veja que essa coluna que não tem t multiplicando, 0, 3, 0, são as coordenadas do ponto, 0, 3, 0. Agora, as coordenadas do vetor são os números que multiplicam, que tem multiplicado o parâmetro, que é essa coluna, 1, 0, 2, 1, 0, 2. Agora eu vou para a reta S, determinar tanto o ponto que pertence à reta como a direção. Se liga aqui no movimento, ó. A reta S é dada por, ela está x, y, z. O x é igual a y, que é igual a z. Se você quiser, você multiplica tudo, iguala isso a quem? Isso daqui eu vou igualar um parâmetro. Não posso usar t, que eu já usei. Isso daqui eu vou usar um lambda. Então, tudo é igual a lambda. Se liga aqui. Então, x, y e z é igual a lambda. Lambda, lambda, lambda. Vou escrever daquele jeitinho que a gente gosta. Se ligue, lambda pode ser escrito como 0 mais 1 lambda. Y como 0 mais 1 lambda. E z como 0 mais 1 lambda. Aqui é a mesma coisa. Se liga, cabeção. Ó, os números que não têm parâmetro multiplicado, que é lambda, me dão as coordenadas do ponto, que é 0, 0, 0. E as coordenadas do vetor são os números que têm o parâmetro multiplicado, que no caso é 1, 1, 1. Outra observação que eu poderia fazer é que essa equação também já está na forma simétrica, né? Se liga, qual é a forma simétrica? X menos x0 sobre A, que é igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c. Então, x igual a y igual a z, eu poderia ter escrito em qual formato? X menos 0 sobre 1, y menos 0 dividido por 1, que é igual a z menos 0 sobre 1. E aí, o quê? O x0 e y0 é o ponto, ó, aqui no caso é 0, 0, 0, e os números que estão no denominador são as coordenadas do vetor, 1, 1, 1. Veja que são duas maneiras de chegar na mesma conclusão. Tá? Ideal que você já olhe e já identifique isso rapidamente. Se você ainda não consegue, a prática, faça exercícios
envolvendo esse tipo de olhar uma equação em vários formatos e já identificar pontos nela e já identificar a direção, isso te ajuda e faz você ganhar velocidade para os exercícios e para as provas, beleza? Então agora eu tenho os dois elementos importantes das retas, o ponto e a direção. E a primeira coisa que eu vou fazer, lembra lá da primeira aula de posição relativa, aquele diagrama que eu fiz com vocês. A primeira coisa, após determinar os dois elementos importantes de cada uma das retas, é analisar as direções, se são direções paralelas ou direções não paralelas. E quais são os vetores que eu vou analisar? Eu vou analisar o I V. Então, eu vou fazer essa análise. Ó, se liga aqui, eu vou analisar o vetor U com o vetor V. E como é que eu analiso o paralelismo entre vetores? Eu analiso o paralelismo entre vetores colocando quem? Primeiro sobre primeiro. Então, aqui, ó, estou pegando 1, dividindo 1 por 1. Isso daqui, agora eu vou pegar 0 e vou dividir por 1. Isso daqui é diferente de 0 sobre 1. Se a primeira sobre a primeira é diferente da segunda sobre a segunda, esses vetores não são paralelos. Então, eu concluí o que aqui, galerinha? Se liga a cabeça no movimento. Eu concluí que U não é paralelo a V, beleza? Tamo aí? Tamo junto? Tamo aqui? Se liga aqui. Se U não é paralelo, a gente já sabe o que, cabeção? Se lembra? Aquele diagrama tem que estar na sua mente. Se as direções não são paralelas, as retas não podem ser paralelas, obviamente, nem iguais. Por quê? Porque tem direções paralelas. Me restam duas possibilidades, ou elas serem concorrentes ou reversas. O que eu vou ter que fazer é aquele bizu que eu chamei de teste da coplanaridade, que eu pego o determinante de quais vetores? Do vetor AB, ó, eu pego o vetor AB, UV, tá? O vetor AB, ó, se liga aqui, cabeção, é B menos A. O vetor AB é B menos A. Então, eu vou pegar e vou fazer B menos A. Então, eu faço primeira coordenada menos primeira. 0 menos 0, que dá 0. Depois eu faço 0 menos 3, que dá menos 3. Depois eu faço 0 menos 0, que dá 0. Então, eu tenho os três vetores que eu necessito, que são os vetores AB, vou botar aqui, ó, cabeção, um embaixo do outro, para ficar melhorzinho, mais gostoso. AB, U e V. O vetor AB foi o vetor 0 menos 3, 0. 0 menos 3, 0. O vetor U foi o vetor U 1, 0, 2. 1, 0, 2. E o vetor V foi o vetor 1, 1, 1. 1, 1, 1. Olha que delícia. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o que eu chamo de teste da coplanaridade. O teste da coplanaridade pede para você calcular o determinante da matriz formada por esses vetores. Primeira linha 0, menos 3, 0. Segunda linha 1, 0, 2. Terceira linha 1, 1, 1. Beleza? Vou dobrar a primeira e a segunda coluna. Fazendo por sarros, dobrei 0, 1, 1. Menos 3, 0, 1. Diagonal principal eu mantenho, né? Então aqui dá 0, né? Que é 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. Diagonal principal a outra, menos 3 vezes 2 vezes 1 dá menos 6. Aqui dá 0 vezes 1 vezes 0 mais 0. A secundária eu faço assim, ó, né? Subo. Eu troco de sinal. 1 vezes 0 vezes 0 dá 0, então menos 0. 1 vezes 2 vezes 0 dá 0, menos 0. E por fim, 1 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 3, eu troco de sinal, dá 3. Então essa continha me deu o quê? 6 menos 3 me deu menos 3, que o que interessa é saber que é diferente de 0. Então o que eu mostrei? Eu mostrei que essas retas, pelo teste da coplanaridade, são retas que não são coplanares. Consequentemente, a gente finaliza sabendo o quê? Que as retas R e S são o quê? São reversas. Eita, esse são saiu bem são mesmo. São reversas. Reversas.
que são retas reversas, são retas que não são coplanares. Ai, professor, não lembro. Cabeção, se liga, retas não coplanares são retas desse tipo. Não tem nenhum ponto, nenhum plano que contém as duas retas. Ah, professor, se eu fizesse isso, ó, o aluno adora vocês, agora fala, ai, professor, se eu puxar. Primeira coisa, vetor é dinâmico. O que quer dizer que vetor é dinâmico? Se eu te der a origem, você me der sua origem, eu te dou o quê? Minha extremidade. Ele é dinâmico. Aonde você der a origem, você coloca a extremidade, você transporta o vetor para onde você quiser. A reta é um objeto estático, ela está lá. Você não pode mover a reta, senão não é essa reta, beleza? Então, gostou? Curte. Até a próxima aula. Beijinho, beijinho. Fui!